Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que a mão de Deus esteja presente na sua vida de uma maneira muito permanente, muito intensa. Celebramos hoje, então, celebremos o Salmo de número 47. Falando sobre Deus, o Salmo 47 começa assim: aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos submeterá aos povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Quando celebramos esse salmo, ele começa dizendo de aplaudir com as mãos todos os povos, cantar ao Senhor com voz de triunfo. Embora se procure muitas traduções ou a maneira de se expressar sobre o aplaudir ao Senhor com as mãos, e vamos ao original entender por quê, que ele estava batendo o ar para frente, qualquer outra coisa. O que a Bíblia está falando é de celebração. O que a Bíblia está falando aqui é de atribuir a Deus ou reconhecer em Deus a sua glória, o seu poder. O que a Bíblia está falando aqui é que nós não podemos ser limitados no nosso culto ao Senhor. O que nós entendemos do culto dos judeus é que ele era um culto, alguém escrevendo sobre ele disse que era um culto ruidoso, por conta da maneira livre deles celebrarem. Então o que a Bíblia está dizendo aqui é que nós devemos estar livres diante do Senhor para o adorar de todo o nosso ser. Mas a restrição maior para muitas pessoas não é o aspecto físico, o levantar a mão, nada disso, não. A restrição maior não é isso. A restrição maior é a do coração. Porque uma pessoa não pode celebrar ao Senhor com as palmas e até cantar a Deus com voz de triunfo, encenando algo, se o seu coração não compartilhar daquilo. Na verdade, essa voz de triunfo não é a altura, é a verdade do coração. Por isso que o Senhor Jesus diz em João 4, João escreve, que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, que aquilo que está fazendo para Deus ou diante de Deus não seja uma encenação, não seja uma inverdade. Eu não vou fazer algo para que pessoas não vejam que eu não estou fazendo. Então vou fazer para que as pessoas entendam que eu estou igual a todo mundo. Não é isso. Deus está olhando o coração de cada um de nós. E nesse aspecto da adoração, a Bíblia está dizendo que nós devemos cantar ao Senhor com voz de triunfo, com voz que declara que o Senhor está vencendo na nossa própria vida. E ele diz por quê? Porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. O Senhor Altíssimo é tremendo, está atribuindo a Deus o poder sobreexcelente, que não há autoridade maior que ele e glória nenhuma maior que a dele. Então, quando nós reconhecemos isso, nós estamos chegando próximos de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Essa verdade aí não é tão somente um engodo, um engano, uma falsidade. Não é só isso não. Mas adorar a Deus em espírito e em verdade é saber quem Ele é. Verdade é a revelação de quem o Senhor é. Quanto mais eu sei, conheço, tenho a revelação de quem Deus é, mais verdadeira é a minha adoração, porque eu estou adorando, reconhecendo, sabendo. Isso mudou a mente de Isaías quando ele teve a revelação de quem Deus seja, quem Deus é. Mudou a perspectiva de Isaías. Isaías agora consegue olhar para si, ele consegue compreender as suas falhas, ele consegue compreender a grandiosidade, a grandeza de Deus, e a partir dessa visão sua vida mudou. Quando as brasas do altar, ou a brasa do altar de Deus tocou a sua vida. Então eu e você precisamos atingir esse nível de adoração verdadeira para que a gente celebre a Deus com as verdades do nosso ser. Não só com estereótipo, com aspecto visível às pessoas,
mas que isso seja do coração, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Quando então isso vai sendo revelado a mim, eu consigo então, ao reconhecer isso que na verdade Deus é, e sim colocar diante dele a verdadeira adoração. Por isso que Oséias, o profeta, escreveu no capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quantos de nós têm um certo conhecimento de Deus, mas nos satisfazemos com aquilo? Achamos que aquilo basta, não precisamos de mais, porque toda busca por Deus e toda revelação do Senhor toca na nossa vida, toca no nosso ser. Diante da revelação de Deus, Ezequiel caiu prostrado diante da revelação, ele não conseguiu se colocar de pé, então o Espírito de Deus entrou nele e colocou ele de pé, porque Deus disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Diante da revelação de Deus, Daniel, da mesma forma, e tantas outras pessoas não tinham forças diante da revelação de Deus, porque diante da revelação de Deus, as forças humanas caem. Isso no sentido de vai estar na nossa vida o comando celestial. Nós vamos estar muito mais pensando nas coisas que são de cima do que das que são da terra. Quanto maior for essa revelação, você pode ter e possuir, mas isso não vai ser tão relevante na sua vida como ter e possuir um tesouro no céu. Isso vai ser sempre estimado em algo muito mais elevado para quem assim se relaciona com Deus. E o versículo 3 diz que ele nos submeterá aos povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. No sentido espiritual apregoamos isso. Ainda que o salmista está aqui vivendo guerras campais, guerras de espada, de flecha, de escudo, de lanças, mas a nossa guerra é espiritual. Então, espiritualmente falando, o lugar onde você está, você entende estar submetido ao Senhor? Eu quero concluir com isso aqui. Você compreende que a sua presença em determinado lugar traz a autoridade de Deus para aquele lugar? Ou você ainda sofre a influência da autoridade, outra autoridade espiritual ainda no lugar que você está? Se isso acontece, você precisa rever sua fé e sua postura espiritual. Você tem que fazer um propósito, você tem que jejuar, tem que fazer um propósito de oração por conta daquilo ali. Em nome de Jesus, podem ser 100 pessoas, mas se você teme a Deus, a glória de Deus tem que influenciar aquele lugar por conta de Deus ser altíssimo e tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Não é por conta de você, eu sou servo do... Não, não é isso não. É por conta da glória de Deus. Então, se isso não está acontecendo, faça um propósito. Você vai ver o efeito da glória de Deus na sua casa, no seu trabalho, aonde você colocar a planta dos seus pés, como diz as Escrituras, aquele lugar será dado a você como herança espiritual. Não confunda as Escrituras e o objetivo com o qual ele falou isso aos seus servos no passado. Em nome de Jesus Cristo, tenha esse entendimento, seja objetivo nisso e a glória de Deus estará presente, trazendo a influência, permita-me dizer assim, da presença dele à vida das outras pessoas. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.